Caríssimos participantes, sejam muito bem-vindos à sala virtual da Filipe Citói Sociedade de Advogados. E, mais uma vez, encontra-se neste formato para conviver e partilhar conhecimento. Meu nome é Sheila Demande, sou advogada associada à Filipe Citói Sociedade de Advogados e é com enorme prazer que hoje modero esta palestra inserida no projeto Direito em Português. Para quem não sabe, o projeto Direito em Português é uma iniciativa da Filipe Citói Sociedade de Advogados e visa, essencialmente, divulgar conteúdos, artigos ou palestras sobre assuntos de interesse geral, mas numa linguagem mais simples, mais acessível e menos técnica. A ideia do projeto Direito em Português é mesmo facilitar o conhecimento e entendimento de certos assuntos aos leigos em matéria de direito. Caros participantes, para garantir a qualidade desta sessão, gostaria de solicitar que todos mantivessem os seus microfones e as suas câmeras desligadas. Caso pretendam fazer contribuições, perguntas sobre o tema, o chat está disponível para todos os participantes. Infelizmente, por questões de tempo, eventualmente não poderemos responder a todas as questões que serão colocadas, mas prometemos responder a pelo menos 5 perguntas. Aproveito de informar que, atendendo ao formato desta palestra, a mesma está sendo gravada e transmitida no Facebook do Dr. Demétrio Majad e que, posteriormente, será partilhada na página do YouTube da FSA. O orador de hoje chama-se Demétrio Raul Majad, jovem advogado associado à Filipe Citói Sociedade de Advogados, entusiasta na matéria de arbitragem e, como não poderia deixar de ser, é também amante do direito civil em geral. O nosso orador é membro de algumas associações, com destaque para a International Bar Association, a Association of Young Arbitrators e a African Arbitration Academy. Nesta terceira sessão do projeto Direito em Português, o nosso orador traz-nos um tema interessante que tem a ver com os cuidados a ter no uso da procuração irrevogável. Acredito que a maior parte de nós, se não todos os participantes, já ouviram falar da procuração irrevogável. Acredito também que alguns de nós já tivemos que outorgar, ou em termos mais simples, passar uma procuração irrevogável ou não para alguém. E é mesmo por causa da natureza sensível deste assunto que achamos pertinente fazer esta pequena palestra. Sem mais delongas, vou a partir deste momento passar a palavra ao nosso orador para dar início à palestra de hoje. Doutor Demétrio, tem a palavra. Muito obrigado, doutora Sheila Demande. Saúdo a todos os participantes que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade que me dão de falar de um tema do qual me declaro apaixonado com as consequências aí advenientes, né? É quase que impossível hoje em dia não conhecer este instrumento que se chama procuração irrevogável, que é, na verdade, aquela que é conferida ou que é feita no interesse do procurador ou de terceiro. Este instrumento assumiu na nossa sociedade hoje em dia uma importância quase que indiscutível, pois é um instrumento que permite que determinados negócios que, por regra, exigiriam a presença física para efeitos de assinatura do proprietário, por exemplo, do proprietário do imóvel, estes negócios podem ser realizados na sua ausência através da procuração. E assume particular importância a procuração irrevogável por ser aquela que está prevista no artigo 265, número 3 do Código Civil e que, em princípio, não pode ser revogada. O termo procuração irrevogável é usado na sociedade, em alguns negócios jurídicos, mas também é usado
em alguns textos doutrinários, alguns livros, alguns manuais e em algumas sentenças, principalmente sentenças portuguesas. Em Moçambique, esta procuração irrevogável é usada, como dizia, para vários fins. Destaca-se o fim relacionado com a transmissão de bens móveis ou imóveis, inclusive a transmissão de direitos, onde a procuração irrevogável é usada como um meio para viabilizar este tipo de negócios jurídicos, ou, se quisermos, numa linguagem mais simples, este tipo de negócios. Mas também é usada na banca, não é? Quando os bancos pretendem reforçar as suas garantias em relação aos empréstimos que concedem a terceiros, é comum que os bancos exijam que os terceiros confiram uma procuração irrevogável. Também é comum o uso da procuração irrevogável na nossa sociedade, naquelas situações em que determinado titular do direito de uso e aproveitamento da terra pretende futuramente vender as infraestruturas, os bens, os prédios urbanos a serem construídos Estou de volta, penso que tivemos aqui um corte, mas cá estamos e continuo. Eu dizia que o interesse do procurador ou do terceiro neste instrumento existe porque quase sempre o procurador ou o terceiro já realizaram a sua parte, já realizaram a sua obrigação no negócio. E esta obrigação consiste em já terem, por exemplo, pago o preço. Imaginemos um contrato promessa de compra e venda de um imóvel em que o promitente comprador paga a totalidade do preço, mas porque o promitente vendedor, na data que se prevê que seja a data da assinatura da escritura pública, não está presente ou prevê-se que não estará presente, ele passa uma procuração irrevogável, permitindo que o promitente comprador, por si só, celebre um contrato, que neste caso o contrato de compra-venda, celebre a escritura pública, que vai permitir que este imóvel passe para a sua propriedade. Ora, há alguns riscos associados ao uso deste instrumento, e é com base nestes riscos que construí e quero partilhar convosco alguns cuidados que recomendo que se adotem, que se tomem quando se usa este instrumento bastante importante. O primeiro risco que identifico reside na possibilidade de o procurador, ou seja, aquela pessoa a favor de quem é otorgada a procuração irrevogável, realizar negócios em objeto ou com pessoa diferente ou em montante diferente do que foi combinado entre o procurador e o representado. O representado, neste caso, é aquela pessoa que assina a procuração irrevogável a favor do procurador ou do terceiro.
Bom, quando é que isto pode acontecer? Pode acontecer que o representado, ao outorgar ou ao assinar a procuração irrevogável, não especifique por escrito, não deixe expresso que o procurador deve, por exemplo, vender determinado imóvel a determinado preço. Imaginemos uma situação em que a procuração irrevogável é feita pelo proprietário do imóvel, mas para permitir que, através da venda deste imóvel, o procurador possa se fazer pagar em relação ao crédito que tem para com o proprietário do imóvel. Vamos lá esmiuçar ainda melhor. O proprietário do imóvel deve 2 milhões de meticais ao procurador. Neste caso, vamos dizer que o proprietário do imóvel é A e deve a B, que é o procurador, 2 milhões de meticais. Então, o proprietário do imóvel assina uma procuração irrevogável, dando poderes a B, o procurador, para que B venda determinado imóvel. Entretanto, o preço da venda do imóvel não é escrito na procuração irrevogável. E o que acontece é que o proprietário do imóvel dá uma instrução verbal ao procurador indicando o preço no qual deve vender o imóvel. Imaginemos que ele diga que deve vender o imóvel a 2.800.000 meticais e dá ainda a instrução de que, uma vez vendido o imóvel, o que o procurador deve fazer é ficar com 2 milhões, que corresponde ao seu crédito, e depois restituir o remanescente ou o excedente, restituir este montante ao proprietário. Pode acontecer que o procurador, porque pretende ver resolvida a sua situação o mais rapidamente possível, ao invés de vender ou de procurar um comprador daquele imóvel, aquele preço que lhe foi indicado, venda a primeira pessoa que apareça e venda justamente naquele montante que corresponde ao montante do seu crédito, ou seja, vende a 2 milhões de meticais. Embora seja válido o negócio que será realizado entre o procurador e este comprador do imóvel no preço de 2 milhões de meticais, o proprietário, o antigo proprietário do imóvel, ficará lesado pelo facto de ter perdido 800.000 meticais. Então, o que se recomenda para evitar este risco em específico é que as partes que usam a procuração irrevogável façam de tudo para especificar os poderes, ao mínimo detalhe, os poderes que são conferidos ao procurador, permitindo assim que haja realização ou satisfação dos interesses de ambos. Passemos então ao segundo risco que identifico no uso das procurações irrevogáveis. O segundo risco é ou está relacionado com a possibilidade de serem assinadas 2 ou mais procurações irrevogáveis incidindo sobre o mesmo objeto. Imaginemos que determinada pessoa que seja proprietária de um imóvel, uma casa, uma flat, vamos assim dizer, pretende vender a flat porque precisa de dinheiro para cumprir com outras obrigações. A flat está avaliada em 2 milhões de meticais. Aparece o primeiro interessado que paga os 2 milhões de meticais e porque ainda há que andar atrás do CISA, andar atrás da documentação para pagar o próprio CISA e outros documentos, o que acontece é que o proprietário do apartamento, da flat, assina uma procuração irrevogável e dá poderes a este primeiro interessado para que ele possa, futuramente, quando as condições estiverem reunidas, assinar
por si só, por si próprio, fazer negócio consigo mesmo e transferir a propriedade deste imóvel para si. Imaginemos ainda que o nosso proprietário do apartamento, porque precisa de muito dinheiro, interpela outra pessoa, outro interessado, o segundo interessado no mesmo imóvel, e não lhe informa que, afinal de contas, já realizou negócio com o primeiro interessado. E o que é que faz? Ele assina uma segunda procuração irrevogável e este segundo interessado, por ser eventualmente mais organizado, prepara a papelada imediatamente, submete a papelada no cartório, assina a escritura pública de compra e venda do imóvel, registra o imóvel em seu nome. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que este segundo interessado, que usou a segunda procuração em primeiro lugar e registrou a propriedade daquele apartamento em seu nome, estará em melhores condições em termos de proteção jurídica, porque ele terá o direito de propriedade sobre aquele imóvel, enquanto que o outro, o primeiro, tem apenas o direito a realizar o negócio com base na procuração irrevogável. Qual é a cautela que se recomenda para evitar esse tipo de situação? A primeira cautela que se recomenda é que, quando se usa este instrumento, é preciso que se estabeleça uma relação de confiança. É preciso que este instrumento seja usado com cautela para evitar este tipo de situações ou este tipo de cabeçadas, como costumamos dizer. Então, é preciso que haja uma relação de confiança, mas também a procuração irrevogável não é um instrumento para ser guardado na gaveta. É um instrumento que deve ser usado imediatamente, deve ser usado à primeira oportunidade, deve-se criar condições para que rapidamente se exerçam os poderes que nela constam. Passemos então ao terceiro risco que identifico no uso das procurações irrevogáveis. Este terceiro risco está associado à possibilidade de ocorrência da morte de quem assinou a procuração. Imaginemos ainda, usando o exemplo anterior que demos, imaginemos que o proprietário deste apartamento morre antes de o procurador realizar negócio consigo mesmo, ou seja, antes de ele fazer a escritura pública que permite que a propriedade daquele apartamento passe para si. O procurador tem a procuração, mas o procurador, ou melhor, o representado, aquele que assinou a procuração, morreu. Como sabemos, quando ocorre a morte de alguém, constitui-se imediatamente um direito de sucessão em relação aos bens que pertenciam a esta pessoa, ao falecido, e em primeira linha são chamados o seu cônjuge, são chamados os seus filhos. Pode acontecer que os filhos, ou seja, os herdeiros, façam o registro da propriedade deste imóvel a seu favor por via da sucessão, o que é permitido por lei. O que vai acontecer é que, se estes herdeiros fazem este registro da propriedade deste imóvel a seu favor, o procurador que tem a procuração já não poderá, em princípio, registrar a propriedade daquele imóvel a seu favor. E entra de novo para uma situação de prejuízo, porque, conforme dissemos no início, geralmente o uso das procurações irrevogáveis está associado ao cumprimento inicial
da obrigação do procurador. Ou seja, o procurador já pagou o preço, entretanto, não pode ver o imóvel registrado a seu favor, em seu nome, porque o imóvel encontra-se já registrado na propriedade dos herdeiros. Aqui a cautela também que se recomenda é que o uso da procuração irrevogável seja feito imediatamente. Em algumas situações, pode-se recomendar que se garanta que os filhos ou os presumíveis herdeiros de alguém que se encontra, por exemplo, numa situação de doença e que pretenda realizar o negócio através da procuração irrevogável, pode-se recomendar que se envolvam os possíveis herdeiros ou as pessoas que ficam, que estão próximas ao proprietário, neste caso do imóvel, para que tomem conhecimento de que sobre determinado bem foi realizado um negócio através da procuração irrevogável. Continuando, o quarto risco que identifico no uso da procuração irrevogável tem a ver com a responsabilidade do representado em relação às obrigações que incidem sobre o bem relacionado com a procuração irrevogável. Neste caso, o problema já não está com o procurador, ou seja, o risco já não é do procurador, é do próprio representado, do próprio proprietário do imóvel ou proprietário de uma viatura. Pensemos no caso da viatura. Eu vendo a moda moçambicana a viatura para alguém e o mecanismo que nós empregamos é de eu assinar uma procuração irrevogável a favor deste alguém, para que este alguém possa registrar, possa transferir a propriedade do veículo automóvel para si. Entretanto, esta pessoa guarda a procuração na gaveta, porque tem o livrete, tem o título, guarda a procuração na gaveta, ou seja, não transfere a propriedade do bem para si. Ou seja, se quisermos, não altera os nomes junto da conservatória do registro automóvel. O que vai acontecer é que, como todos nós sabemos, anualmente os veículos pagam determinado imposto. E o que se questiona é de quem será a responsabilidade de pagar o imposto em relação a este veículo ou em relação a esta casa, que efetivamente já não se encontra na posse material ou já não é usado pelo proprietário, que formalmente ainda aparece como proprietário. Em princípio, se houver bom senso, pode-se dizer que quem deve pagar é quem efetivamente usa. Aliás, em algum sentido, as leis assim o indicam, no sentido de que quem usa a coisa é que deve pagar o imposto respectivo. Mas pode acontecer que a pessoa não pague, ou seja, pode acontecer que o procurador, que tem a procuração em relação àquele bem, não pague, por exemplo, o imposto predial autárquico, não pague o imposto de veículos. O que vai acontecer é que a autoridade tributária ou as recebedorias municipais perseguirão e exigirão que o pagamento seja feito por aquela pessoa em nome de quem o bem se encontra registrado. Aqui, a cautela que deve ser tomada por quem assina a procuração irrevogável é no sentido de garantir que a pessoa para quem é outorgada ou a pessoa a quem entregue, a pessoa a quem favorece a procuração irrevogável faça uso imediato dos poderes. Ou seja, o assinante da procuração irrevogável deve ter interesse, deve preocupar-se em garantir que aquela pessoa para quem transmitiu ou para quem pretende transmitir a propriedade do imóvel
faça o uso efetivo da procuração irrevogável e, assim, exonera-se por completo o anterior proprietário das obrigações que possam advir da procuração, ou melhor, deste bem. Depois, temos ainda um risco que está associado ao receio de recurso aos meios formais de realização da justiça em caso de incumprimento. Este risco ou este problema existe maioritariamente e tem particular interesse na nossa realidade, em que a procuração irrevogável é usada como um mecanismo para viabilizar a transmissão futura da propriedade de bens a serem construídos, bens imóveis neste caso, a serem construídos numa determinada parcela de terra. Bom, há quem entenda que este é o mecanismo que é usado para fazer fraude, para desviar a lei no que diz respeito à proibição de transmissão entre as pessoas do direito de uso e aproveitamento da terra, ou seja, a questão da venda de terra. E o que pode acontecer é que determinadas pessoas, ou duas pessoas, uma sendo detentora do direito de uso e aproveitamento da terra sobre determinada parcela, outorga uma procuração irrevogável a favor de alguém, o procurador, neste caso. Entretanto, outorga uma segunda procuração irrevogável a favor de outra pessoa, e esta outra pessoa rapidamente implanta uma infraestrutura naquela parcela de terra e a primeira pessoa, ou seja, o primeiro procurador, fica prejudicado. Sente-se, como dizemos, sente-se aldrabado, sente-se enganado, porque já não tem a possibilidade de fazer uso dos poderes que lhe foram conferidos. O que pode acontecer é que esta pessoa, embora se sinta lesada, pode ter o receio de recorrer aos meios formais de realização da justiça, com receio, passo a repetição, de as entidades formais de realização da justiça entenderem que houve aqui uma situação, por exemplo, de venda de terra, que houve uma situação de realização de um negócio criminoso. Então, aqui o que se recomenda é que, para além da procuração irrevogável nessas situações, se faça uso de outros contratos lícitos, outros negócios lícitos que permitam, de forma clara, de forma transparente, perceber qual foi a intenção das partes, que permitam, de forma clara, perceber que houve pagamento de valores, houve desembolso de valores com vista a um objetivo que não se realizou. E este mecanismo pode ser, por exemplo, o contrato promessa, e as partes podem prever no contrato promessa multas através da cláusula penal, não é, como meio de compensação da parte que se sentir lesada, e podem também prever aquilo que se chama regime do sinal. O regime do sinal vai permitir que o procurador que fica prejudicado pela atitude do titular do direito de uso e aproveitamento da terra recorra aos tribunais e exija o dobro daquilo que tiver pago. Depois temos um risco que não é específico da procuração irrevogável, mas pode ocorrer em muitas outras situações e com outros documentos, que é o risco de extravio ou perda da procuração irrevogável. Este risco é também associado ao fato de as pessoas pegarem na procuração irrevogável e colocarem na gaveta, ou seja, a sensação das pessoas é
a de que, ou da maioria das pessoas, é a de que, tendo a procuração irrevogável, está tudo resolvido. Ou seja, como se a procuração irrevogável oferecesse a mesma proteção que oferece, por exemplo, o registro da propriedade de um imóvel. Ou seja, quem tem uma procuração irrevogável que incida sobre um imóvel, um apartamento, acha que tem um registro de propriedade sobre aquele apartamento. Então, pode acontecer que aquela procuração que é introduzida na gaveta se perca, ou seja, ou se haja destruição daquele instrumento, daquela procuração, por incêndio ou qualquer outra circunstância. Então, a questão que se coloca é como é que o procurador que tinha esta procuração, que até habita no imóvel que lhe foi transferido, como é que ele há de, então, transferir a propriedade daquele imóvel para si, se neste momento não tem a procuração irrevogável? Bom, se a pessoa que lhe otorgou, ou que lhe assinou, que lhe transmitiu a procuração irrevogável, que lhe passou a procuração irrevogável, como dizemos, se esta pessoa for de boa fé, se for de fácil localização, a questão pode estar facilitada. Entretanto, se for uma pessoa de má fé, se for uma pessoa difícil de localizar, o interesse do procurador que tinha aquela procuração irrevogável pode estar prejudicado, pode estar em risco, principalmente se aquela pessoa morrer e, como dissemos, o direito de propriedade sobre aquele imóvel transferir-se para a propriedade dos seus herdeiros. Então, aqui, a cautela que se recomenda não é diferente das que fizemos referência anteriormente, acrescentando-se apenas o dever e a necessidade de guardar e conservar a procuração irrevogável adequadamente. Mas, para evitar o transtorno, o mais importante é que o negócio associado à procuração irrevogável seja realizado logo que possível. Caríssimos, é isto que pretendo partilhar convosco. Não me vou alongar, acredito que à medida que for respondendo às questões, poderei trazer outros elementos interessantes no que diz respeito a este instrumento. Coloco-me à vossa disposição para responder às questões. Doutora Sheila Dimandi, devolvo-se a palavra. Obrigado. Muito obrigada, doutor Demétrio, por nos ter brindado com esta apresentação e por nos ter dado valiosos alertas e conselhos em torno da procuração irrevogável. De fato, por falta de conhecimentos das regras ou normas existentes sobre a procuração irrevogável, nós acabamos passando essas mesmas procurações sem ter os devidos cuidados. Porém, acredito que daqui em diante passaremos a tomar precauções, teremos mais cautela, iremos partilhar esses conselhos com os nossos familiares, amigos, colegas e conhecidos. Desta feita, vamos passar para a segunda parte da nossa sessão, que é dedicada à leitura de contribuições dos participantes e respostas às eventuais perguntas que os mesmos terão colocado. Vejo que, a nível do chat, ainda não temos perguntas. Nesse sentido, vamos abrir uma exceção para 2 participantes colocarem as suas dúvidas em viva voz e solicitar que os demais façam uso do chat. E quem quiser fazer uso da palavra pode levantar virtualmente a sua mão e logo de seguida autorizarei a intervenção. Temos aqui o senhor
Simão Pelembe, se não me engano, sim, Simão Pelembe. Senhor Simão, vou pedir que ative o seu microfone e coloque a sua questão. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde e parabéns à Philips Toys Sociedade de Advogados por esta iniciativa. Nos últimos tempos temos aprendido bastante convosco, não é? Eu não tenho propriamente uma questão. Queria só comentar em torno do tema e dizer que, de facto, a procuração revogável é um instrumento que temos usado bastante. Eu trabalho no gabinete jurídico da Petromoc e temos celebrado alguns negócios, como compra e venda de imóveis, compra e venda de, vou dizer entre aspas, de espaços para a construção de postos de abastecimento, e o instrumento que nós temos usado é precisamente a procuração irrevogável, onde a gente celebra o negócio com os titulares, portanto, de tais direitos, e depois fica a nosso critério aquele que é todo o processo de legalização, até que a infraestrutura esteja em nome da nossa empresa. Anotei aqui alguns riscos que o Dr. Demetrio muito bem indicou, e já passamos por alguns, já passamos por situações do negócio celebrado parecer uma simulação, não é? Na verdade, foram algumas tentativas para viabilizar a aquisição de espaços que nós fizemos, mas pronto, era só para partilhar essas experiências que a gente tem tido e dar força à iniciativa da Philips Toys Sociedade de Advogados. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Simão Pelembe pela contribuição. Temos aqui, não sei se o doutor Demetrio pretende fazer algum comentário. Doutor Demetrio? Bom, não, obrigado Simão pelo teu comentário. Bom, só para dizer, estou disponível a ajudar a Petromoc a evitar os riscos. Bom, acredito eu que o senhor Simão ouviu e está atento à disponibilidade do doutor Demetrio. Temos mais uma pergunta aqui a nível do chat, que é da senhora Luísa Sineca Fumo, e ela pergunta: como anular uma procuração irrevogável? Doutor Demetrio? Muito obrigado, doutora Luísa Sineca. Como anular, ou melhor, como revogar? O termo mais adequado é como revogar. De facto, embora a procuração seja chamada irrevogável, ela pode ser revogada, excepcionalmente, vamos assim dizer, em duas circunstâncias. A primeira é a circunstância em que há consentimento, ou seja, um acordo, uma espécie de um acordo revogatório da procuração irrevogável. Mas para aquilo que é adequado à questão que coloca, que é a questão de como anular, ou seja, é uma das partes que tem este interesse de fazer cessar os efeitos da procuração irrevogável. Neste caso, teria de haver uma situação de justa causa. O que pode ser justa causa? É qualquer comportamento ou circunstância que seja anormal àquilo que as partes acordaram. Por exemplo, o procurador, aproveitando-se do facto de a procuração não ser clara no que diz respeito ao objeto em concreto que deve ser transacionado, não é? O procurador, aproveitando-se disto, usa aquela procuração para vender um outro imóvel e
efetivamente depois não devolve ou não entrega o dinheiro. Esta é uma situação que pode ser interpretada como sendo de justa causa. Muito obrigada, doutor Demétrio, pela resposta, pela exaustiva resposta. Temos muitas questões aqui no chat. Vou ler de seguida a pergunta da senhora Neide Sixpence, que faz a seguinte questão. Doutor Demétrio, obrigada pela brilhante sessão de aprendizagem. Eu gostava de saber se existem prazos para se revogar a procuração irrevogável. Doutor Demétrio? Bom, não há prazos para revogar a procuração irrevogável, não é? Enquanto ela estiver válida, não é? Enquanto ela estiver vigente, ela pode ser revogada. De seguida, temos ainda no chat a questão da senhora Elga Jurema Gaspar Chipangatemana, em que ela pergunta: boa tarde, ilustre. É uma situação onde o mandante em vida constituiu em uma procuração irrevogável como procuradores os seus filhos para a tramitação de documentação em seu favor. Poderão os filhos, agora com seu progenitor falecido, tramitar alguma documentação? Doutor Demétrio? Ok. Muito obrigado, doutora Jurema, pela questão colocada. A questão, vou aproveitar a questão que colocou para primeiro clarificar que existe uma diferença entre procuração e mandato, não é? O contrato de mandato pode ser com representação, não é? Nesse caso, existe uma procuração que não precisa ser irrevogável, pode ser uma procuração, o caso típico da procuração, não é? E aproveito também para esclarecer que o mandato ou o contrato de mandato não é o único contrato que justifica a existência de uma procuração. O contrato de trabalho, por exemplo, pode justificar a existência de uma procuração. Depois, no exemplo, na hipótese que dá, que tem a ver com tramitação de documentação, geralmente esta causa, tramitação de documentação, não é idônea para que se outorgue uma procuração irrevogável, não é? Geralmente a procuração irrevogável visa a satisfação do interesse também do procurador. Mas pode-se dar o caso que, no exemplo que dá, o falecido, neste caso, ter efetivamente pretendido outorgar uma procuração irrevogável. E a questão que coloca é se, tendo ocorrido a morte do outorgante ou de quem assinou a procuração irrevogável, os filhos podem continuar, mesmo assim, a tratar da documentação. E a resposta é sim, não é? Eles podem tratar a documentação, porque a procuração irrevogável não caduca, em princípio, com a morte do representado ou da pessoa que a assinou. Bom, na verdade, esta última parte da resposta do doutor Demétrio, acredito que vai abranger também a pergunta do senhor Edilson Arthur Machava, em que ele refere: boa tarde, ilustre. Agradecíamos a sua ajuda na melhor interpretação do artigo 1175 do Código Civil, visto que o mesmo cita aqui: a morte, interdição e inabilitação do mandante não faz caducar o mandato, quando este tenha sido conferido também no interesse do mandatário ou de terceiro. Então, o senhor Edilson pede um comentário sobre este artigo. Bom, de facto, daquilo que eu disse antes, aproveita-se muito para responder essa questão.
Este artigo, o 1175, é relativo ao contrato de mandato, não é? Que é mandato no interesse de terceiro ou mandato no interesse comum. E este é que é o regime para o caso do mandato, mas também é um regime equiparável ao regime do artigo 265, número 3, em relação à procuração, não é? Em relação à procuração. Mas este regime, o que se deve entender é que é separado. Nem sempre onde há procuração há mandato, não é sempre assim. E nem sempre onde há mandato há procuração. Então são duas figuras totalmente diferentes. Sim, doutor Demetrio, obrigada pela resposta. Temos aqui uma última questão do senhor Edson Bolule, em que ele refere: numa situação de compra e venda, o vendedor emite procuração irrevogável ao comprador, no entanto, perde-se a procuração e o vendedor igualmente perde a vida e sem deixar herdeiros. Como o comprador ou representante poderá ver o seu direito registrar o bem a seu favor? Bom, obrigado, doutora Sheila, obrigado, Edson Bululi. Neste caso, a única saída, ou as únicas saídas que vejo desde já para este procurador, que na verdade já não é procurador, porque não tem procuração, já não tem procuração, é talvez voltar ao cartório, onde a procuração foi preparada e assinada, e talvez verificar se no arquivo de documentos do cartório existe um original. Costuma ser assim, quando é otorgada uma procuração, fica um original no cartório notarial. Se não existir, pode ser ainda difícil, ele teria de... É verdade que o Edson, no exemplo que deu, disse que não existem herdeiros. Não sei se efetivamente não existirem herdeiros até o nível de essa herança passar para o Estado, porque, como todos nós sabemos, quando não hajam herdeiros que fazem parte da lista de sucessíveis com base nos vínculos, nos vínculos consanguíneos, o que acontece é que o Estado substitui aquelas pessoas que não existem. E não sei se seria o caso, não é? Mas se não for o caso, se o exemplo do Edson for para ilustrar aquelas situações em que o falecido não deixa filhos, não é? Pode não deixar filhos, mas deixar irmãos, não é? Então a única saída do procurador, que já não tem a procuração, é falar com os irmãos, explicar, recordar-lhes que sobre aquele bem em concreto foi realizado um negócio, e acordar com eles no sentido de serem eles a transferir a propriedade do imóvel para si. Obrigado, doutora Sheila. Obrigada a nós. Temos a última mesmo questão do senhor Valdemiro Vilanculo, em que ele refere: doutor, onde residem as diferenças entre o mandato e a procuração? Ok, muito bem, obrigado, Valdemiro. A primeira diferença é no tipo de negócio, não é? O mandato é um contrato, não é? Há um acordo de vontades no mandato, não é? É um contrato. Entretanto, a procuração é um negócio unilateral. Conforme deve já ter notado, um contrato de mandato assinam duas partes. Uma procuração é assinada exclusivamente pela pessoa que a outorga, ou seja, é exclusivamente a vontade do representado que é manifesta na procuração. Então, esta é a primeira e a mais importante diferença, que
não dá espaço para dúvidas. Depois, a segunda é que o mandato pode ser sem representação, ok? O mandato pode ser sem um instrumento de representação. Nem sempre, havendo um mandato, há um instrumento de representação, como é a procuração. Pode ser sem instrumento de representação, né? Depois, pode haver também representação sem poderes, não é? A procuração não é usada apenas com mandato. Pode ser usada também a procuração numa situação em que o que existe é uma relação laboral, por exemplo, um trabalhador, não é? Pode ser otorgada ao trabalhador uma procuração para determinados efeitos. E podem existir outras circunstâncias que justifiquem a outorga da procuração, que é o caso, por exemplo, do contrato promessa, né? Quando é feito o contrato promessa, podem as partes acordar que o promitente vendedor pratique um ato unilateral de assinar ou outorgar uma procuração irrevogável para viabilizar a transmissão da propriedade do imóvel a favor do promitente comprador. Muito obrigada, doutor Demétrio, pelas respostas. Não irei colocar mais questões, mesmo por causa do tempo. Só gostaria de, neste momento, devolver a palavra para si, doutor Demétrio, mesmo em jeito de últimas considerações. Muito obrigado, doutora Sheila. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tive. Não fiz no início, faço 2 vezes. Agradeço a Deus, agradeço a todos os participantes que deram o seu tempo para estar conosco aqui na sala virtual da Filipe Citói Sociedade de Advogados no âmbito deste projeto. Agradeço ao Dr. Filipe Citói pela oportunidade que me dá, que nos dá. Agradeço a todos os colegas que estiveram por detrás da preparação deste evento, que estão por detrás da organização do projeto, e espero, se vocês, Filipe Citói Sociedade de Advogados, me convidarem, espero estar aqui para continuar a falar de direito em português. Sim, de certo convidaremos mais vezes. Foi uma honra lhe ter aqui na nossa sala virtual. Muito obrigada, doutor Demétrio, por dispensar o seu escasso tempo para gratuitamente proferir esta palestra subordinada ao tema Cuidados a ter no uso da procuração irrevogável. Agradecer igualmente aos participantes que estiveram presentes nesta 3ª sessão do projeto Direito em Português. Continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, para poderem tomar conhecimento das próximas palestras nas quais continuaremos a falar de direito, mas em português. Uma boa tarde a todos, continuação de um bom trabalho, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado.